1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 em diante. Apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador. Quem estava escrevendo era Paulo, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, estava escrevendo a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Quando se fala de verdadeiro filho, estava dizendo, eu gerei, criei, eduquei, né? E vai chegando até maturidade, certo? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, essas três coisas que o crente sempre está precisando, né? Só um minutinho. Então, são essas três coisas que sempre nossa alma está precisando, né? A graça, nós precisamos então da graça de Deus, né? Sempre estaremos necessitando da graça de Deus e da misericórdia, né? Porque ninguém é recebido no céu diante de Deus sem ter a misericórdia, né? Nós não merecemos, por nós sermos dessa baixeza, dessa pequenez humana, pecadores, né? Então, e da paz, né? E sempre estamos precisando da paz que procede de Deus, para que a nossa alma se aquiete, né? Para que nós possamos pregar o Evangelho do Senhor com toda autoridade. Amém? E tudo isso vem do nosso Pai, do nosso Deus, né? As falsas doutrinas e o Evangelho da Graça, o bom combate. Esse é o título. Então, três coisas que Paulo estava achando importante para deixar escrito para as nações ou para as gerações que viriam, né? Que era para nós tomar cuidado com as falsas doutrinas, que viriam profetas, que viriam pregadores, pregando uma doutrina que não era verdadeira. E por isso ele estava preocupado conosco, né? E nós somos essa geração hoje, né? Onde nós vemos pessoas torcendo e pervertendo a palavra. E vão ser enganados, sim, aqueles que não estiverem, né, buscando na palavra de Deus verdadeira, direto da Bíblia. Como eu sempre prego e sempre falo, a Bíblia é como água cristalina. Quando nós lemos direto da palavra, eu estou lendo direto da palavra, eu estou recebendo a água cristalina. A partir da hora que ela já sai daqui, passa por mim, que ele chega até você, né? Já vai. Não tá tão cristal assim, né? Já não está tão cristal assim. Então você precisa buscar direto da palavra, certo? Então, quando sai de uma fonte limpa, né? Quando sai de uma fonte limpa, ainda continua cristalino. Mas e se uma pessoa que aquela pessoa está pregando, né? Ela pode estar, eu já sempre prego sobre isso, né? Que a nossa língua, né? Aquela língua que é dominada pelo Espírito Santo, né? Ela vai ter o poder de persuasão, né? Como dizia Paulo, né? Então, e se ela vier de uma língua má, de uma língua pervertida, né? De uma língua que ainda não foi dominada pelo Espírito Santo, né? Por isso, muito importante o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo
a rendição, né? É a rendição da nossa língua, da nossa linguagem, né? Agora nós possamos a nascer de novo, como diz a palavra, né? O importante é nós sabermos disso. Olha só que nós nem saímos do título, né? O Evangelho da Graça, né? Jesus, depois que Jesus veio, né? Agora o Evangelho, estamos debaixo desta graça. Sem a graça, nós não conseguiríamos suportar as aflições. Né? Nós suportamos por causa da graça, né? Olha, nem entramos e já estou pregando, né? Ai, Jesus, o bom combate, né? Então, nós, quando fala de combate, ele está falando de luta, está falando de guerra, né? Que não é para nós, que as nossas guerras só acabam no céu, eu acredito, né? O bom combate, então, ele combateu, ele falou sobre isso, que é para nós sempre estarmos combatendo com o inimigo sempre vai vir, né? E nós vamos estar nesse, mas é para nós combater este bom combate, amém? Deixa eu me arrumar aqui. Então vamos lá, vamos. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então, Paulo estava dizendo para Timóteo que ele pediu muito, né, que ele ficasse lá para que enquanto ele, né, porque ele sabia, ele confiava que Timóteo ia pregar a palavra de Deus certinha, né? Porque Timóteo era um homem jovem, né, cheio do Espírito Santo, mas que tinha outras pessoas que viriam, estavam pregando, e ele não queria que a igreja... É por isso que tem muitos pastores, né, pessoas dirigentes de igreja que quase não deixam outros pastores virem pregar. Porque eles trazem, né, eu lembro na época do pastor Ezequiel, que ele falava assim, né, às vezes ele chamava alguém para pregar, né, e ele, depois que a pessoa no outro culto, ele ia repregar toda aquela mensagem, né, e dizer os pontos ali, refalando sobre a mensagem, porque muitas pessoas não entendiam aquilo que a pessoa queria transmitir, e aí ele tinha que estar refalando sobre os assuntos, né, aquilo que estava certo, que às vezes o pastor, a pessoa que vinha pregar ali não tinha esmiuçado muito bem sobre o assunto, então o pastor vinha lá e explicava para as pessoas, né? Principalmente os meninos na fé, né? Aqueles que não entendem muito sobre a palavra. Porque às vezes... Deixa eu pegar minha água aqui. Será que eu coloquei? Ah, tá aqui. Às vezes as pessoas estão pregando e eles são, né, eles são tão maduros na fé, são adultos na fé, e a gente está pregando e a pessoa não está entendendo. Mas não porque ela não está entendendo, porque ela não vai ter entendimento espiritual, não. Porque alguns ainda estão como bebês espirituais, né? E você tem que, para um bebê espiritual, você tem que falar a linguagem do bebê, né? Para aquele que tem 5 anos, você fala a linguagem dele. E você não vai conversar da mesma forma que você conversa com um bebê, com uma criança de 5 anos, como um adulto. Então, um adulto você fala de igual para igual, né? Então, isso também existe no reino espiritual, né? Então, é disso que Paulo estava dizendo, né? Vamos lá. Nem se deem as fábulas. O que é uma fábula, né? Fábula é uma história que foi pregada antiga, né? Que foi uma história que não... né? Ou as genealogias intermináveis. Genealogias intermináveis. O que é genealogias intermináveis? Que não termina. Que fica lá, eu vou
por exemplo, né? Não fique lá só pregando quem foi o pai de Abraão, quem foi o. Daí vão estudar, ficam lá gastando o tempo precioso, né? É como se eu viesse aqui para vocês e ficasse só contando a história de Moisés, a história. Não, Deus quer que você tenha, né? Você tenha a intimidade, né? Então, Paulo estava assim preocupado se nós, né? Porque Abraão já teve a vida dele, Josué já teve a vida dele, Davi já teve, cada um que está escrito na Bíblia já teve a sua experiência. E Paulo estava preocupado com isso, né? Que as pessoas fica às vezes estudando, esmiuçando genealogia, de onde vem, de quem que era, quantos anos e tal, e ela não se dedica, aí perde o tempo de viver uma vida com Deus, de aprender outras coisas mais importantes que como viver, ter uma vida com Deus, né? Aqui, né? É isso que Paulo estava dizendo. Eu vou ir tomando água para ir, que a minha garganta, como eu falo demais, eu prego demais, eu testemunho demais, resseca muito minha garganta. Vamos lá. Nem se deem as fábulas e as genealogias intermináveis, mas que mais produzem questões do que edificação de Deus. Tá vendo o que eu estava falando? Que consiste na fé. Assim eu faço agora. Então, Paulo estava preocupado, né, que as pessoas conhecessem a Deus, né? Se edificassem em Deus. Como nós se edificamos em Deus? Né? Orando, tendo comunhão com Deus, né? E crendo, né? Somente creia, assim como Paulo, né? Crer na palavra de Deus. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Querem então cumprir os mandamentos, né? É isso que ele quis dizer, né? Ame então de um coração sincero, de um coração puro. Não adianta a pessoa amar, né? Amar com um coração egoísta. Amar, eu amo. Mas quando chega a hora do sofrimento, né? Como diz em 1 Coríntios 13, diz: o amor não é egoísta, o amor não é orgulhoso, o amor tudo suporta, tudo espera, tudo suporta. Mas eu amo, mas eu não quero esperar, né? Eu amo, mas eu só penso em mim mesmo, só nos meus interesses. Então você não tem o coração puro, né? De uma boa consciência, né? A nossa consciência, irmãos, nós temos que estar todos os dias, né? Todos os dias, não deixando, como é que fala assim? Eu já sei, né? Tem muitos que dizem assim, eu nasci assim, pronto, né? Eu sou ruim mesmo. Eu não penso nos outros mesmo, né? Então, você não tem uma boa consciência. Quando ele fala de boa consciência, ele sabe que todos os dias nós pecamos, né? Todos os dias nós estamos pecando, todos os dias nós temos que trazer a Deus. Tem um hino que fala, né? Tudo entregarei, né, no altar. E nós temos que trazer as coisas boas e as coisas ruins também, né? E dizer ao Senhor, Senhor, será que eu tenho uma consciência ruim? Como está a nossa consciência, né? Quando ele fala sobre essa parte, ele está dizendo isso, né? Essa parte que ele está falando sobre a fé não fingida. Que a fé, ela tem que ser uma fé, como diz assim lá em Salmos 46, a fé firme, né? A fé firme, onde quando chega as guerras, quando chega as lutas, quando chega as dificuldades, as angústias, ela tem que
entender e se aquietar, né? Aí eu ter fé só no momento que está tudo bem é uma coisa, mas Deus está dizendo que a nossa fé continue inabalável, né? Sem fingimento, né? Essa fé, às vezes você tem uma fé na frente dos outros, uma fé aparente. E o Senhor está dizendo que a sua fé, que a minha fé, seja uma fé não fingida, né? Será que existe essa fé que tem fingimento, que está fingindo que tem fé, né? Mas não é de verdade aquela fé, né? Então, que é o Espírito Santo falando na boca de Paulo, né? Que seja verdadeira a nossa fé. Uma fé verdadeira, uma fé que se aquieta, né? Que confia plenamente, amém? Porque se desviando-se alguns se entregaram a vãs contenda. Então, tá vendo até a contenda, aquela, será que isso, será que aquilo, será que pode, será que não? E alguns querendo ser mais do que o outro, porque eu entendo mais a Bíblia, porque o outro, né? Isso traz uma contenda tão grande que as pessoas desviam-se da fé, desviam-se da igreja, saem da igreja porque o fulano discutiu comigo sobre a Bíblia em tal. Cada um tem, a cada um Deus dá uma revelação. Deus dá uma revelação. Aquilo muitas vezes que Deus já te deu entendimento, às vezes a outra pessoa está vindo, né? Vai passar pelo. Eu entendo que o caminho de Deus é como se fosse um caminho, né? Todo mundo que está no caminho, quem está lá na frente, igual quando você está andando de carro ou andando a pé, quando mais perto você vai chegando, mais você vai enxergando. Quando você está de longe, parece que fica meio assim, enxerga meio vulto. Mas quando você vai chegando, mais luz você vai tendo, mais revelação você vai tendo da palavra, né? E no meio do caminho o Espírito Santo vai falando com você, né? Coisas que ele fala com você que ele vai falar daqui 2, 3 anos para o teu irmão. Então, por que nós ficarmos questionando quando um ainda nem chegou ao teu entendimento, né? Como eu já falei desde o início ali. Pessoas que estão vindo, que são bebês, não entendem como aquele que está lá na frente, aquele que já é maduro, que já é adulto, né? Então, nós precisamos, como diz assim, parar de combater, entender o crescimento espiritual das pessoas. Amém? Querendo ser doutores da lei, tá vendo? Aquilo que eu falei, ó. E não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Então, Jesus, ele cumpriu. Quando Jesus veio, Jesus cumpriu a lei. Por quê? Porque ele foi santo até o final. Não tem como cumprir a lei não sendo santo até o fim, né? Então, ele que cumpriu. Quem guarda a lei é boa também, amém? Só que quem guarda a lei não fique assim, porque o fulano de tal não guarda, né? Aquilo que eu falei, tem pessoas lá atrás, né? É igual esses negócios de dias, né? Eu guardo o sábado. Aí o outro fala assim, mas Jesus ressuscitou no domingo. Qual que é o mais importante, né? Então, Jesus é mais importante. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, né? Aí outros passam a guardar o domingo. Então, isso é questão de fé, irmãos. Amém? Questão de fé. Se você tem fé, guarda o sábado, guarda o sábado. E você que tem fé, Jesus ressuscitou do domingo, então eu vou guardar o domingo. Guarde o domingo também. O importante, irmão, é não ficar nessa contenda. Amém? Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados. Nós somos tudo injustos, somos, né? E obstinados. Agora, quem tem fé, passa para o lado justo também.
e obstinados para os ímpios, mas e pecadores, para os profanos, religiosos, fala de que não tem religião, né? Que é os irreligiosos, para os parricidas, para os matricidas e para os homicidas. Então, a lei veio para pôr ordem nas coisas, né? Para os fornicários, para do sodomita. Quando fala de sodomita, irmão, fala da corrupção, né? Fornicários, aqueles que ficam fornicando, né? Que estão em pecado. Amém? Para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perfuros e para o que for contrário a essa doutrina. Se você fala assim, irmão, mas você não guarda o sábado, né? Então você está enquadrado em tudo isso aqui, né? O que eu entendo, irmão? Pela fé, irmãos, aquele que ama Deus, sabe? Aquele que ama Deus, o Espírito Santo. Outrora nós não tínhamos Espírito Santo e nós andava nessa lei aqui. O Espírito Santo é aquele que fala, né? E quem anda com o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina, né, irmãos? A gente que não deve roubar, que não deve fornicar, que não deve mentir, todas essas coisas aqui, amém? Então, e tem pessoas que falam, eu guardo o sábado, mas às vezes ela tá fazendo aquilo como uma religiosidade. E é isso que Jesus veio quebrar. Jesus veio quebrar a religiosidade, porque naquela época, irmãos, eles guardavam a lei, mas eles matavam os cristãos, né? E eles, eu guardo a lei e só no dia de sábado eu não faço fogo, no dia de sábado eu não faço isso, não faço aquilo. Mas quando era, eu não trabalho no dia de sábado, mas eu recebo no dia de sábado, então tá errado, né? Então, quem veio cumprir a lei foi Deus, foi Jesus. Ele cumpriu tudo, né? Porque ele é o Senhor do sábado, amém? Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado quem me foi confiado. Então, aqui, ó. Eu quero ler essa parte de novo aqui, ó. Para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina. Tá vendo? A sã doutrina. Há uma doutrina de Jesus, né? E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pela graça de Deus, né? Aqui, Paulo estava agradecendo, porque é Deus que nos conforta em todo o tempo, amém? Porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Olha que lindo, né? Ele reconhecendo, né, que é pela misericórdia do Senhor que nós pregamos, é pela misericórdia do Senhor que Ele nos faz pregadores, que Ele nos faz embaixadores, né, de Cristo, amém? Embaixador é todo aquele que leva a mensagem, né? E Deus confiou pela sua misericórdia, pela sua graça, que nós fôssemos os embaixadores, os mensageiros, aqueles que trazem a mensagem de Deus, né? E nos eleva, né? A mim que fui dantes, agora ele fala, né? Ó, a mim que dantes fui blasfemo. Antes nós era blasfemador, né, irmãos? Blasfemador é tudo aquele que é rebelde, desobediente, né? Que não quer saber de servir a Deus, de obedecer a Deus, né? Perseguidor. Paulo foi o maior perseguidor de Cristo. Maior perseguidor dos irmãos, né? Ele disse, eu que, né? Ele tava, é como se ele dissesse, meu Deus, né? Eu que era perseguidor, o Senhor me deu este ministério de ser embaixador, né? E opressor, ele oprimia, tá vendo? Mas alcancei misericórdia, glória a Deus. Porque o fim ignorantemente na incredulidade. Ele fez então na ignorância, né? Ignorância é quando a pessoa não entende ainda completamente o amor de Deus, né? E ele não entendia.
o que estava fazendo, né? Ele fez na incredulidade. O coração dele era o coração duro, né? E assim nós também, quantas coisas nós fizemos, né? Sem antes conhecer o Evangelho de Cristo verdadeiro, sem conhecer o amor, né? E igual uma criança, eu acredito que o Evangelho é assim, igual uma criança. A criança, ela vai caindo, quando ela está aprendendo a andar, né? Ela vai caindo e levantando, né? Ela se machuca, às vezes no meio da nossa vida espiritual também tem os acidentes, né? E outros, aquelas vezes que a gente ainda não entende em algumas áreas, né? Ainda estamos em formação, né? Nós estamos se formando, né? E sempre seremos, né? Eu ensino aqui no meu canal, né? Eu ensino, sempre seremos alunos do Espírito Santo. Nós nunca acabaremos, nunca assim, eu tô formado, agora eu sou um médico e nunca preciso. Observa a vida dos médicos. Os médicos passam lá, não sei quantos anos lá, que tem que ser, se é 5, é 10 anos que fica estudando medicina, mas eles ficam lá, mesmo que eles estão, mesmo que eles já se formaram, estão aprendendo, estão lá aprendendo, né? E a graça do nosso Senhor superabundou a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então a graça de nosso Senhor Jesus superabundou, né? Quando Cristo veio, ele disse, né, que a graça dele superabunda todos os nossos erros, toda a nossa credulidade, todo o tempo de nossa ignorância, das nossas blasfêmias, né? Quando a blasfêmia, irmãos, ele fala assim, mas será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? A blasfêmia é quando você já chega a uma maturidade de entendimento e você começa a retroceder. E aí você começa a gente vê, já vejo muitas pessoas assim no mundo blasfemando assim, tipo, eu fui, exemplo, né? Tem pessoas que foram para o encontro com Deus, ali tiveram um, uma certa experiência e depois depois de ter, né, sentindo a glória de Deus, acreditado sobre o batismo do Espírito Santo, sobre todas aquelas pessoas que pregaram, que testemunharam, ele acreditou no momento. E depois passou alguns anos, ele foi retrocedendo na mente e tudo, hoje em dia fala mal, né? Porque aquele encontro com Deus, não sei o que. Tá errado, irmãos. Nós não podemos fazer isso, amém? Você que vai na igreja, chega em casa e fica reclamando, porque o pastor falou isso na igreja, porque não sei o que. Cuidado, cuidado, amém? Mas, e tem alguns que é por ignorância, que chega em casa e fica falando porque ainda não chegou ao entendimento, né? E esses Deus vai perdoar, amém? Glória a Deus. E ele disse, então, a graça te cobre, né? Como disse Paulo. Então, ela superabundou, ela abunda, ela está além, né? Quando Paulo, então, tem um encontro com Cristo, né? Ele teve que provar primeiro, né? Então ele viu a luz lá, cegou os olhos e Ananias orou por ele. E na mesma hora ele viu e começou a enxergar novamente. Tipo assim, eu tô provando o poder de Deus. Que Deus me viu, Deus falou, eu tive uma experiência com Deus. Mas tem pessoas que Deus usa também, que tem pessoas que também tiveram experiências. E agora essas estão orando por mim. Então ele creu, né? E tem muitas pessoas que têm que crer, tem que ver para crer, né? Igual também. Eu tenho que se eu não colocar o dedo lá no buraco, né? Olha que Deus tá falando aí, né? Eu vou ter que parar aqui um pouquinho. Então, não vou poder falar tudo aqui, só no capítulo 1 aqui, né? Por causa que não tenho tanta bateria aqui no meu celular. Mas eu vou enviar para vocês, amém? Aqui meu devocional, que eu gosto de tanto que quando eu falo, eu aprendo também, né? E é isso, né? Não fiz a live hoje, né? Porque me cansa muito mais do que gravar. Mas também eu quis gravar quando eu tô aqui, eu nem me preparei, mas tô aqui, né?
Estamos aqui lendo a palavra de Deus para nós não ficarmos no zero, né? No zero zerado, né? Mas é isso. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por este período de leitura de Tua palavra maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Capacitado, Senhor, a entender a Tua palavra. Fique conosco, pega os Teus servos, abençoe, Pai, cada um. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Abençoa este sábado, Pai. Cuida dos Teus servos, cuida dessas 449 pessoas, Pai, que têm recebido a palavra, Senhor, todos os dias. Sejam fortalecidos, sejam edificados, sejam renovados. E passem a cada dia, Pai, como eu tenho, Senhor, crescido e amadurecido, Senhor. Oh, Pai, no conhecer do Senhor, na Tua vontade, no Teu querer. Como Paulo, como Timóteo, Pai, aprenderam, Senhor Deus, da Sua palavra, Senhor. Oh, Deus, muitos virão, Senhor, enganando, Senhor, mas o Senhor ainda tem, Senhor Jesus, cuidado de nós. E nós temos, ó Senhor, o Deus mantido, Senhor, limpos através da Sua palavra, puros através da Sua palavra. E nós não seremos enganados, ó Senhor Jesus. A Tua palavra se nos preservará a nossa alma, assim como Paulo queria que Timóteo cuidasse daqueles outros, para que eles não fossem enganados. E a Tua palavra tem este poder de preservar a nossa alma pura, preservar a nossa alma, Senhor, intacta, para que nós possamos aprender, Pai. Não ser enganados, Senhor Jesus, no meio do caminho. Não ser, Senhor, contaminados, ó Senhor. Crescer e amadurecer em Tua presença, Pai. Obrigado, Jesus, por esta palavra linda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.